Olá, eu sou o Léo Cândido, trabalho com o Murilo na assistência técnica Notebooks Goiânia e para você que é aluno do método Matec, vou ensinar hoje a como fazer uma formatação do zero usando um pendrive. Bom, para começarmos a nossa aula, temos esse notebook da Samsung e com ele iremos mostrar as configurações iniciais para poder dar o boot nesse pendrive aqui, que já contém o sistema operacional Windows 10. Antes de ligarmos a máquina, é importante para esse modelo conectarmos o pendrive antes, para que a máquina já o reconheça no sistema que iremos acessar agora, que era a BIOS. Ligando a máquina e apertando a tecla F2, especificamente dessa máquina, já iremos acessar a BIOS para que possamos fazer as configurações necessárias para poder fazer o boot no pendrive. Bom, aqui eu posso lidar nessa BIOS tanto pelo teclado como pelo mouse. Inicialmente, iremos na opção Boot para que possamos desbloquear a máquina, uma vez que com essas informações aqui habilitadas, o Secure Boot e o Fast BIOS, a máquina não irá dar boot pelo pendrive. Então, o que iremos fazer? Iremos desligar ele aqui e a partir do momento que eu desligo o Secure Boot, irá me dar essa opção. Essas opções aqui é o formato na qual eu quero que o Windows 10 seja instalado. Temos o sistema CSM, que é o sistema de um padrão antigo, caso eu fosse instalar o Windows 7, por exemplo. Temos o sistema UEFI, que é o sistema que iremos usar, que é o sistema mais novo, ao qual ele comporta o Windows 8, o Windows 8.1, o Windows 10 e o Windows 11 nesse formato. Bom, selecionei o formato a qual eu vou instalar o Windows. Feito isso, irei salvar as configurações. Bom, selecionei o formato a qual eu vou instalar o Windows e agora eu vou determinar o boot. Como assim? Eu vou precisar dar boot no pendrive. Para isso eu preciso selecionar ele aqui na BIOS. Vocês percebem que o pendrive está com a informação de que ele será dado o boot no formato UEFI, ou seja, a máquina vai ler o pendrive nesse formato e a partir desse formato será feita a instalação do mesmo. Bom, a partir disso já está selecionado o pendrive e irei salvar. Para esses modelos da Samsung, quando você salva a configuração, ele já reinicia e já reinicia acessando as configurações do pendrive. Aqui o pendrive me dá duas opções do Windows, o Windows 10 64 bits e o Windows 10 32 bits, caso a máquina fosse inferior a 4 GB de memória, por exemplo, 3 GB, 2 GB. Como é uma máquina com uma configuração um pouco mais robusta e que tem acima de 4 GB, irei selecionar a primeira opção, que é o Windows 10 64 bits. E, a partir desse momento, começa a carregar os arquivos do pendrive para começar a instalação do sistema operacional. Bom, aqui já inicializou o Windows, a partir do pendrive, na instalação do Windows, na verdade. E aqui temos as informações básicas, né? O idioma instalar, que é o português, né? Caso o cliente queira uma outra opção de idioma, esse pacote aqui não me oferece, mas existem versões do Windows que você baixa da própria Microsoft que vai te dar opções de mais idioma. Formato da hora da moeda, normal, padrão, o teclado, sempre prefira essa opção, uma vez que trabalhamos com esse formato atualmente de teclado. Isso para notebooks com o padrão PTBR. Avanço e preparo já a instalação. Bom, aqui nessa página, aceita os termos que aparecem para poder prosseguir com a instalação. Temos essas duas opções. Como iremos fazer uma instalação um pouco mais detalhada, prefira sempre essa segunda opção, porque nela você vai trabalhar com os HDs que tiverem na máquina, caso a máquina tenha mais de um. Aqui, por exemplo, ela tem apenas um SSD de 120 GB. E a partir desse SSD que iremos fazer a instalação do sistema operacional. Então, basicamente aqui, temos apenas a opção de novo, onde você vai configurar o tamanho. Caso você resolva particionar o HD ou SSD, aqui você determina o tamanho em megas do primeiro HD. Então, vamos supor, aqui um SSD tem 120 GB. Caso eu queira que a minha primeira partição ficasse com 60 GB, então eu colocaria
60 mil megas, que é correspondente a 60 gigas. Ó. Aqui já foi alocado, né, para um formato de a primeira partição de 58,5 gigas e a segunda partição de 53,2 gigas. E o restante das partições são arquivos do sistema, ou seja, são arquivos que o sistema operacional irá usar para dar boot no HD depois de pronto a instalação do sistema operacional. Bom, como eu vou preferir uma única partição, eu vou excluir as partições que eu criei como exemplo. Como vocês podem ver, eu seleciono a partição e venho em excluir, até obter como estava antes, que é um SSD com uma única partição. Como vai ser um notebook que não vai ter particionamento, já venho em novo e mando aplicar. Ó, ficou uma única partição de 111,7 GB e o restante das partições em mega para que possa fazer a instalação dos arquivos do sistema operacional. Seleciono a partição onde vai ficar o sistema operacional mesmo, que é sempre a partição maior, e mando avançar. A partir daqui, a instalação já começa e é só aguardar o final da sua instalação. Bom, nesse exato momento, a partir da máquina ter começado a instalação, ela reinicia e já vem direto para essa tela, após a instalação dos arquivos. Nessa tela já começa as configurações iniciais do Windows para que ele possa inicializar da forma adequada. Bom, temos aqui a região, né, no caso Brasil, dá um prosseguir, clicando no sim. Seleciono novamente o formato do teclado. Essa parte não precisa configurar, né, que é o layout do teclado. Caso houvesse necessidade, clicaria nessa opção, mas como já selecionamos o teclado padrão, vamos simplesmente pular. Esse ponto é importante. O Windows 10, tanto o Windows 10 quanto o Windows 11, eles requerem uma conexão com a internet. Não necessariamente requer, eles pedem uma conexão com a internet. A partir do momento que você conectar com a internet, a configuração do Windows nessa máquina vai mudar. Ela vai já para criar uma conta online usando o e-mail. Como você vai trabalhar mais com máquina de cliente, eu não recomendo conectar o notebook na internet. Caso você tenha um computador que esteja conectado num cabo de rede e um notebook, se for o caso, ou um computador mesmo que use uma placa Wi-Fi, nunca conecte na internet. Deixe ele completamente desconectado da internet para que você possa configurar uma conta de usuário local, sem você precisar de e-mail. Caso você conecte, vai ter que terminar com a instalação do sistema operacional com uma conta de e-mail, que não é interessante para uma máquina que vai ser do cliente, que é do cliente, né? Então, eu vou nessa opção, eu não tenho internet. Com essa opção, você vai começar a configurar a conta local do computador, ou seja, é uma conta que você não vai precisar de e-mail, é uma conta padrão. Vai pedir para conectar novamente, você não conecta, clique em continuar com configuração limitada. Aí, ó, daqui digita o nome de usuário. Caso você tenha o nome do cliente, você digite o nome dele ou pode colocar um nome padrão. Vou colocar nesse caso aqui um nome mais sugestivo, que é o próprio da Samsung. Digitei o nome, avanço. A senha eu não vou precisar colocar agora. Simplesmente mandou avançar. Essas informações, por exemplo, permitir que a Microsoft e os apps usem sua localização. Isso aqui é opcional de cada pessoa. Como é para um cliente, eu sempre coloco um não. Sempre limito essas informações, até mesmo para deixar o sistema um pouco mais fluido. Aceito. Localizar meu dispositivo, não. Enviar dados de diagnóstico, não vejo necessidade também. Então, coloco como básico. Aprimorar a escrita também não há necessidade. Tem experiências personalizadas com dados de diagnóstico, também não. Tudo que for para manter um Windows mais fluido,
você deixa desabilitado. E são coisas que o usuário não vai usar. Isso aqui o usuário nenhum usa. Permitir que o usuário use ID de anúncios não há necessidade. Usar a Cortana é opcional, mas ninguém usa também, então pode deixar desabilitado. Agora ele vai entrar na segunda parte e finalização da instalação do sistema operacional. Aqui ele já ainda está finalizando a instalação. A mensagem pode levar alguns minutos, na verdade não demora tanto quanto a mensagem possa aparecer. A partir daqui, o sistema operacional já vai inicializar normalmente. Temos aqui o Windows instalado. Basicamente ele está com o sistema nativo, não tem aplicativos instalados e o importante, após a instalação, ele sempre vai ter alguns drivers faltando. Os drivers são recursos da própria placa-mãe do notebook, recursos que estão sem acesso por conta de não ter uma comunicação do sistema operacional com esses dispositivos na placa-mãe. Bom, com relação a isso, você vai aprender agora na próxima aula como instalar esses drives da melhor forma